Fala pessoal, vamos lá, mecânica então, mecânica básica, bastante coisa aí, mas a gente vai tentar passar as principais questões aí que a gente tem visto caindo no teste do Detran. Como eu falei já, né, se fosse realmente para a gente aprender mecânica ao extremo, né, todos os detalhes, a gente ficaria aí praticamente 15 dias, se não mais, falando só de mecânica. Então a gente vai tentar passar aí os principais pontos. Mecânica básica, então. Conceitos iniciais. O que a gente tem que ter em mente? Como a gente já vem falando nas outras matérias, né? Veículo em boas condições, né? Bem como as infrações lá que o CTB reserva se o teu carro estiver lá em mau estado, né? Pneu e por aí vai, né? E o veículo está sujeito a falhas e panes, né? Todos os carros, não é somente os carros velhos que podem estragar, os carros novos também, né? Eu já vi carros novos, essas caminhonetes mais novas aí, encostado no acostamento, né? Com o capô aberto, ou seja, porque houve uma possível falha, uma pane no sistema, porque realmente é muito complexo. Então qualquer carro está sujeito a falhas e panes. Aí que entra a manutenção preventiva. Qual que é a diferença entre manutenção preventiva e manutenção corretiva? Preventiva você tenta prevenir. A corretiva é aquela que você vai corrigir algo que já estragou. Então a manutenção preventiva é tentando prevenir que algo pior aconteça, algo de grave, uma manutenção maior, uma dor de cabeça maior aconteça. Resumindo em uma imagem aí mecânica, então a gente vai ter o motor, né, que é o coração do carro, é o que gera força, né, gera energia, é o motor lá. Pode cair algumas peças deles lá, né, do motor em si, mas a gente vai interpretar em vídeo em algumas imagens. Aí vai ter a transmissão. A transmissão ela fica atrás do motor, que é a chamada caixa de marcha, transmissão, né? Lá onde você vai engatar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, seja lá quantas marchas o carro tiver. Né? Então são engrenagens. A primeira marcha lá, ela tem força, mas não tem velocidade. Por isso que na primeira marcha, se acelerar e tirar o pé rápido da embreagem, o carro chega a patinar lá, né? Porque ela tem força. Ela vai conseguir subir um morro ou algo assim, mas ela não tem velocidade. Conforme você aumenta a velocidade, o carro vai pedir marcha e você vai aumentando. Né? Segunda, terceira, quarta, quinta. Conforme aumenta a marcha, aumenta a velocidade, mas se perde força, porque a marcha maior ela utiliza das anteriores para ganhar velocidade. Aí que está um errinho da galera no dia do teste prático. Muitos acabam chegando lá no pare. Geralmente você está em terceira marcha. Terceira marcha tem velocidade ou tem força? Ela vai ter velocidade. Força ela não vai ter. Aí a pessoa para lá, o veículo, esquece de tirar a terceira marcha. E o que faz? Não tira a terceira, não engata a primeira. Tenta arrancar em terceira marcha. Terceira marcha vai ter força para arrancar o veículo? Não, né? Aí a pessoa tira o pé de embreagem devagarzinho, quando vai querer acelerar, o carro dá aquele tranco e apaga. Né? Ou seja, porque ela tentou arrancar com uma marcha maior. Isso na prática vocês vão aprender bem certinho. Suspensão, como a gente já tem mencionado, a suspensão ela vai fazer o papel de deixar o conforto, né, e estabilidade do veículo, diminuir o impacto do solo contra a estrutura do veículo. E daí pode cair questões lá falando sobre a suspensão, uma possível falha no sistema de suspensão, o que pode ocasionar no veículo, né? Perda de estabilidade, às vezes pode trazer até que um risco de capotamento. Muita gente confunde suspensão com direção, porque eles vão estar lá próximos, né, da roda. E até mesmo ligado com a roda. Só que a direção o que faz? Ela direciona, é o volante, ela direciona o carro. Você vira para um lado para o outro e o carro vai virar, obviamente. Uma possível falha no sistema de direção, o carro tende a puxar para um dos lados. Né? Sistema do freio, isso meio óbvio, né? O que o freio faz? Ele freia. Essa é óbvia, né? A carroceria, que é a estrutura do carro, é dividida lá, né, em monobloco,
né, chassi, por aí vai, mas não tenho visto cair questões disso lá. Né? Mas na apostila está bem descrito, dá uma revisada lá. E aqui o sistema elétrico, que faz a parte da bateria, o alternador que carrega a bateria e fornece energia aí para todo o veículo. Cai perguntas em cima disso e a galera às vezes confunde. Qual o papel da bateria? A bateria armazena, lembra lá do teu celular. A bateria do teu celular vai armazenar a energia aí para você usar o celular ao longo do dia. Então a bateria do carro armazena energia. Mas quem que gera, quem que carrega ela? Vai ser uma pecinha lá redondinha chamada alternador. Né? Em algumas questões traz o nome como dínamo também. Né? Então o alternador, o dínamo, carrega a bateria. E a bateria armazena e fornece para o carro. Tem que ficar esperto nessas interpretações. Então a gente resumiu aí mecânica em uma imagem. A gente vai olhar outras questões aí, né? Vamos dar uma folhada em cima desses sistemas aí. Indicadores do painel. Esse é bem simples, né? Para vocês, peço que vocês revisem na apostila, mas vamos passar rapidinho aqui. O tacômetro, né? Ele conta o RPM, ou seja, a rotação do motor por minuto, né? Vezes 100. Então aqui vai estar em 1000 rotação, 2000, 3000, 4000, 5000. E tem carros que tem mais rotação, né? Imagine, são 1000, 2000, 3000 rotações por minuto. Então imagine a velocidade que o motor vai estar, né? Temperatura do motor, geralmente ele vai trabalhar aqui no meio, né? Se subir lá em cima, no vermelho, o carro está esquentando, chamado ferver. Aqui do lado, o nível do combustível, ele geralmente fica lá embaixo, né? Difícil quem mantém ele com o tanque cheio, mas lembra lá que ter o veículo parado na via por falta de combustível entra como infração. Aqui do lado, o indicador de direção, que é a seta. O velocímetro, aí no Brasil a gente marca, né, em quilômetros por hora. Né, em alguns locais, né, fora do Brasil, entra como milhas por hora e por aí vai. Né, são unidades de medidas lá. Então, o velocímetro. O odômetro, né, o que é a função do odômetro? O odômetro ele marca a quilometragem do carro quando ele sai de fábrica. Né? E vai ter o total e o parcial. Aqui talvez invertir, mas dá para compreender. O total, ele marca a quilometragem que o carro saiu de fábrica até o dia atual, lá que você está olhando no painel. E o parcial, geralmente a pessoa zera num pininho. Claro que isso daqui é um painel comum, né? Vai ter carros mais tecnológicos que não são assim, né? São tudo digital. E daí você aperta no pininho e ele zera. Geralmente para você viajar, ver quantos quilômetros você rodou, né? E por aí vai. Até mesmo para querer tirar uma média. Carros mais novos têm o computador de bordo e dá o consumo instantâneo. Aqui você consegue fazer uma base, tem uma fórmula lá, né? Vamos falar que você vai viajar, você enche o tanque, manda encher o máximo, lá, o que couber de gasolina, zera o odômetro, vai viajar, faz tudo o que tiver que fazer e na volta você abastece o carro, manda encher o tanque de novo. Aí você pega quantos litros de gasolina que foi para encher o tanque e divide pela quantidade de quilômetros que você rodou. Você vai ter uma média de consumo do teu carro. Quantos quilômetros, né, ele está percorrendo com 1 litro de gasolina, né, ou álcool, seja o combustível que for. Botão do alerta, né, o triângulozinho lá, lembra lá que é somente paradas de emergência. E aqui algumas luzes indicadoras do painel, que geralmente acende aqui no meio, você tem que ficar esperto com elas lá. Vamos passar por algumas rapidinho. Aqui, né, uma bombinha, um combustível. A azulzinha vai indicar lá que o farol alto está ligado. Lembra lá que farol alto é somente para vias não iluminadas, né, ou rodovias, desde que ele não bata na traseira ou de frente com outro veículo. A bateria. A carga da bateria baixa. Não, necessariamente não seria isso. Ela geralmente acende quando o alternador para de carregar a bateria. Quando você dá na partida, ou melhor, quando você gira a chave, essa luz acende aqui. Qual mais? Essa luz aqui de cima acende. Essa outra aqui também acende. Quando você dá na partida, elas têm que apagar. Se o motor está em funcionamento e elas ficam acesas, caracteriza que tem algo de errado. Né? Então aqui provavelmente se o carro em funcionamento ela ficar acesa ainda, caracteriza que ela não está sendo carregada, né? O alternador não está carregando ela.
Direção, né? As setas, aqui bem simples. O triângulo lá, lembra que é o alerta. E essa lâmpada mágica aqui, né? O que pode ser? Brincadeira aí, né? Vai ser como se fosse uma bombinha de óleo, né? Vai ser o óleo do motor. Se ela acender com o carro em funcionamento, significa que a pressão do óleo está baixa. O que seria essa pressão do óleo? Está faltando óleo dentro do motor, ou seja, tem pouco óleo. Então, você tem que parar para completar ou fazer algo, né? Você não pode andar, né, com ela acesa, pode se prejudicar sério o motor lá. Aqui é o farolete, esse aqui vai entrar como aqueles faróis de neblina traseiro. Quem já viu os carros que tem no para-choque uma lanterninha vermelha? Ou às vezes um dos faróis traseiros ele acende bem forte. Às vezes a galera acaba ligando e deixa ligado no dia a dia, isso acaba atrapalhando quem está atrás. Essa é somente para neblina, né? Para visibilidade, para ficar mais visível o carro, né? E aqui esse negocinho boiando na água, o que pode ser? Essa vai ser a temperatura do motor. Aqui embaixo, bem simples, né? O airbag. ABS, não precisa nem querer dizer o que é, né? Seja freio ABS, né? Uma possível falha ali no freio ABS. Essa amarelinha, muito temida pelos mecânicos, o que pode ser? Geralmente é ela sim ou às vezes só o contorno dela. Uma falha no motor, ou seja, na injeção eletrônica. Tem alguns carros que têm essa falha e não tem mecânico que faça apagar essa luzinha, né? Ela indica uma possível falha no motor. Aqui, farol baixo, né? Esse floquinho de gelo, ar-condicionado. E aqui embaixo, essa bem interessante, cuidado ao pessoal que vai fazer o teste prático, fica esperto no painel para essa luz aqui estar apagada. O que significa? Freio, né? Ou seja, freio de mão. Se o freio de mão estiver erguido um pouquinho, essa luz vai ficar acesa no painel. Se certifica dele estar totalmente abaixado lá. Ah, mas aconteceu no meu carro lá de acender essa luz enquanto eu estou dirigindo, só que o freio de mão está abaixado. E agora? E o motor está em funcionamento. Isso pode caracterizar, né, nos carros atuais, eles têm um sensor lá no reservatório de fluido de freio. Lembrando que o fluido de freio não baixa. Se ele baixar é porque está tendo algum vazamento. E isso é perigoso, né? Se entrar ar, você pode ficar lá sem freio, né? Se entrar ar no sistema. Então, se acender essa luz com o carro em funcionamento, né, e que não seja o freio de mão lá, pode caracterizar que o nível do fluido esteja baixo lá na frente, né? Então, tem que ficar esperto. Seguindo lá, significado das cores rapidinho. Vermelho é basicamente como se fosse o semáforo lá. Alerta um perigo, ou seja, pare imediatamente que alguma coisa está errada, né? Aqui depois vocês dão uma revisadinha, o que pode entrar, né, com o significado das cores. Amarelo, lembra lá de sinalização. Quem não passou vai passar por sinalização. As placas amarelas são de advertência. E as luzes amarelas no carro vão ser também de advertência, ou seja, atenção. Ela vai te informar algo, mas não necessariamente que você precisa parar naquele momento ali, urgente, para resolver aquilo. Então vai ser uma possível falha, né? Uma lâmpada queimada, um nível baixo de gasolina, né? Nos carros mais completos, né? Hoje em dia acende, né? A lâmpada exterior queimada, baixa pressão do pneu e por aí vai. Da lâmpada exterior queimada, já dou uma dica. Cai uma questão falando que o veículo, né, o condutor liga a seta para um lado e ela funciona normalmente. E para o outro lado, quando liga, ela liga piscando bem rapidinho. Quem que já viu isso na prática? Isso, dela piscar bem rapidinho, pode caracterizar que tem uma lâmpada queimada no sistema elétrico do carro. Ou seja, um pisca, ou uma luz de freio, ou algo assim vai estar queimada lá. Então, se para um lado pisca rapidinho e para o outro normal, possivelmente que para o lado que está piscando rapidinho tem alguma lâmpada queimada. E o verde, né, como o semáforo lá diz siga, né, continue, aqui vai ser um indicador, né, um informativo. Os faróis estão acesos aí, né? Aí vai ter a luz alta. Ela vai entrar aqui, né, na parte do indicativo, mas é justamente uma cor diferente para te avisar, né, que você está com a luz alta ligada, mas ela entraria no indicativo, bem como a do farolete lá, aquela que eu mencionei aqui, ó, essa daqui, que é a luz de neblina traseira, ela também entraria nessa parte
aqui, né, ela também entraria como indicativo. Motor, vamos ver aí rapidinho o que é o motor. Carro elétrico, né, a gente não vai mencionar, que são uma tecnologia mais nova, não tem sido cobrado lá no teste isso, mas o motor a combustão, né, seja gasolina, álcool, etanol, a mesma coisa, né, a diesel, GNV e por aí vai. É uma máquina térmica, ou seja, vai ter uma temperatura, uma explosão, né, que transforma energia proveniente da reação química em energia mecânica. Ou seja, resumindo, vai ter uma reação entre ar e combustível. Lembra lá que para pegar fogo precisa de oxigênio, então vai entrar ar, combustível dentro do motor. Vai ter uma explosão dessa questão térmica, né? Vai haver uma explosão e dessa explosão vai gerar uma força mecânica, né? Então uma questão química que passa a ser térmica e passa a se tornar força mecânica. Então quando há explosão dentro do motor lá, vocês vão ver em vídeo que a explosão empurra o pistão para baixo. Empurrando o pistão para baixo, o motor entra num sincronismo, né? Um sobe, outro desce, né? E um vai explodindo enquanto o outro sobe, enquanto desce, e por aí vai, criando o sincronismo do motor, gerando a energia lá mecânica que vai sair nas rodas. Complexo? Muito, né? Mas a gente vai interpretar melhor no vídeo aqui. Vou passar esse daqui, é um vídeo, uma animação gráfica bem antiguinha, mas muito interessante. É do motor Zetec Rocan, que por muitos anos os carros da Ford aí. Os motores, né, o princípio, a essência deles é a mesma. Né? Pode mudar tamanho, peça, formato, mas o princípio, né, a essência dele, a questão de lubrificação, de circular água por dentro, de combustão, é sempre o mesmo. Preste atenção aqui, pessoal, que ele vai mostrar os sistemas. Né? Vocês vão conseguir compreender ali. Né? Ele só tem uma musiquinha no fundo, não está sendo narrado, né? Não tem nenhuma voz, para a gente compreender os sistemas, né? Por dentro do motor, como funciona. Às vezes a gente ergue o capô, olha o motor, mas não tem noção, né, do tão complexo que é. Deixa eu tentar abrir aqui novamente, que não carregou. Agora vai. Presta atenção. Vou até tirar o som aqui, pessoal, para ir comentando. Ó, aqui é a parte da combustão, né, onde as válvulas se abrem, né, ó, entra ar, combustível, né, o pistão ele faz a explosão, ele desce, quando ele sobe de novo, abre a válvula lá do escape, aí sai o ar quente lá indo lá para os escapes. Aí que existem as chamadas 4 fases do motor, os 4 tempos. A gente vai reforçar logo mais. Isso é cobrado de vocês lá, né? Então aí o motor trabalhando no sincronismo entre suas peças móveis aí, né, que estão se movendo, vai ter também as peças fixas. A vela, chamada vela aqui, né, ela que faz a faísquinha para ver a explosão. Então aqui a parte do sistema de alimentação. O que o motor precisa de alimento para funcionar? Ar, combustível. Aqui ele já vai começar a puxar a parte do resfriamento do motor. Ou seja, se está tendo uma explosão ali, aquilo lá vai esquentar. Ele precisa ser resfriado. Então vai ter as galerias por dentro do bloco do motor, onde vai circular a água. A gente chama de água, mas o correto é líquido de arrefecimento. E daí ele vai fazer o resfriamento, vai mandar água lá para o radiador para resfriar lá, que a gente vai reforçar mais para frente. Aqui eu vou reforçar essa pecinha aqui na frente, ó. Essa pecinha aqui, cai esse termo lá, a galera confunde. O que é bomba? Ah, bomba é algo que explode.
Beleza, mas no carro, bomba vai ser algo que empurra, que pressuriza, vamos falar assim. A bomba de água aqui, ela vai empurrar a água pelas galerias, né? Então a bomba de água empurra a água lá. Bomba de óleo vai empurrar o óleo por onde ele tem que circular. Bomba hidráulica, ela vai empurrar o óleo hidráulico lá da direção hidráulica para a direção ficar molinha. Bomba de combustível, ela vai empurrar a gasolina lá do tanque para o motor lá na frente. Então bomba é algo que empurra. Vou até deixar sem a musiquinha, pessoal, que daí eu vou mencionando e fica mais fácil aí da gente compreender. Então aqui é a parte do arrefecimento ali, né, que vai resfriar. E reforçando, cada um não se comunica com o outro. Né? A água, né, o líquido de arrefecimento passa por um lugar, o combustível por outro, o óleo que a gente vai ver, ele também passa por outro. Eles não se comunicam. A partir do momento que um está indo no lugar do outro, por exemplo, a água está passando para o óleo, ou o óleo lá para a combustão, aí caracteriza que o motor está desgastado, né? Alguma coisa está de errado, alguma coisa que está estragado lá dentro do motor. Né? No pistão ali a gente vai ver que ele está constantemente sendo lubrificado. Né? E vai ter o óleo subindo, passando por todas as galerias. Né? A gente já fala do pistão lá, fazendo toda a lubrificação por dentro do motor. Aí, ó, o pistão lá sendo lubrificado a todo momento. Aqui que tem uma pecinha chamada de anel. São os anéis de raspagem. Conforme o pistão ele sobe e desce, esse óleo tem que continuar aqui para baixo do motor e não entrar lá na parte da explosão, né, na câmara de combustão. Se esses anéis aqui tiverem um pouquinho gasto, com folga, o que vai acontecer? Vai passar o óleo lá para a câmara de combustão. Um vai se comunicar com o outro, que não é o correto. O que vai acontecer aí daí? O carro vai queimar o óleo, vai produzir aquela fumaça lá saindo no escapamento, que a galera acaba chamando, né, falando que o carro está fumando, ou seja, há um desgaste aí no motor que acaba passando óleo para a parte da combustão. Então, a todo momento tendo óleo, né? O motor ele é, claro que os mais novos são alumínio, né? Mas o comum aí é ferro, né? Então ele está em constante atrito, ele precisa ter o óleo lá lubrificando. Além de lubrificar, o óleo vai auxiliar também no resfriamento das peças, né? Mas a parte principal do resfriamento vai ser lá em questão da água, né? Mas o óleo ele ajuda também a resfriar. Imagine, né? Um ferro com ferro em contato direto ali. Aqui as válvulas, né? O eixo do comando de válvula abrindo e fechando a válvula lá no pistão. E o óleo em si circulando por todo o motor e depois voltando lá para o cárter, né? Essa pecinha aqui embaixo é chamada de cárter, é onde armazena o óleo. Então aqui já quase finalizando o vídeo. Aí a gente vê aqui todos os sistemas funcionando ao mesmo tempo. Às vezes a gente olha o motor do carro lá embaixo do capô funcionando e não vê que é tão complexo assim. E aí o motor fechado, né? Vai ter um sincronismo com as correias lá, né? Para girar também a parte de baixo com a parte de cima e por aí vai. Então é isso, galera. O motor aí em pleno funcionamento. Voltando para o slide aqui, quem quiser ver lá esse outro vídeo depois, me mostra aí com detalhes os nomes das peças e o motor em funcionamento também. O principal que a gente precisa saber é esses 4 tempos do motor aqui. Como que seria? Chamado de ciclo do Otto, né? Ou seja, os tempos de trabalho do motor. A admissão é o primeiro estágio, vamos falar assim. A válvula se abre, né? Entrando ar combustível dentro da câmara de combustão. Então, a admissão. Segundo, compressão. A válvula se fecha, o pistão sobe comprimindo, né, o ar combustível, né, comprimindo as moléculas ali, né.
Entra uma parte de química, né? Ar combustível sendo comprimido. Aí quando o pistão sobe lá em cima, a vela solta uma centelha, uma faísquinha, causando o que com esse ar comprimido aqui? Explosão, né? Essa explosão força o pistão para baixo, gerando a força mecânica lá. Aí ele desce, né? O motor entra naquele sincronismo, enquanto um sobe, outro desce, por aí vai. E quando ele sobe novamente, abre-se a válvula de escape, indo lá os gases provenientes da queima lá para o escapamento. Então, lembra dos 3 estágios aí: admissão, compressão, explosão e escape. Tem um motor a 2 tempos, mas não tenho visto ser cobrado. O motor a 2 tempos é um motor mais antigo, hoje usado ainda em motosserra, roçadeira, né? Que é aquele que você mistura óleo, né, na gasolina. Então, além de queimar, ela já lubrifica o motor. Mas não vejo, né? No Detran não tem caído esse tipo, né, de motor. Mas só para comentar que existe o chamado 2 tempos também. Peças fixas, né? Então só rapidinho, dá uma reforçada depois lá, o bloco dos cilindros, né? O bloco do motor, o cabeçote, a parte de cima, onde vai as válvulas, o cárter que armazena o óleo, e aqui meio que ele montado em uma sequência. E daí vai ter as peças móveis, o pistão, que faz a compressão, os anéis, que fazem a raspagem do óleo, o comando de válvulas, que faz a válvula abrir lá no determinado tempo, o eixo da manivela, chamado virabrequim, ele vai lá na parte de baixo, junto com preso, né, a biela nele, e o pistão na biela, fazendo com que ele suba e desça, né, enquanto ele faz tipo como se fosse um pedal de bicicleta, né, enquanto um desce e o outro sobe, né, e faz basicamente esse movimento, havendo o sincronismo do motor. Volante do motor vai lá atrás, nele que vai ter a embreagem e daí vai ser transmitida a força para a caixa de marcha lá, né, para o restante da transmissão. E aqui ele é meio que montado na sequência. Sistemas. Né? Agora a gente entra na parte principal de mecânica. Né? A gente mencionou como que funciona o motor e tal, e o que o Detran vai exigir de vocês é sistemas. Você conseguir identificar o que é uma coisa, o que é outra, o que uma faz, o que é uma possível falha, e por aí vai. Vamos dar uma breve analisada aí. Sistema de exaustão. Vai ser o que vai sair os gases provenientes da queima e vai lá para o ar, né, para o escapamento. O que cai em cima disso é aquela pecinha que transforma o gás nocivo proveniente da queima em menos nocivo. Como que é chamado? Está até aqui do lado, ó, número 3, lembra lá? Catalisador. Né? Ele que deixa os gases menos nocivos. Vai lá no escapamento. Sistema de alimentação. A gente já mencionou, mas vamos reforçar lá. O que o carro precisa para ser alimentado? Combustível. Como que esse combustível chega dentro do motor? Nos carros mais novos vai ter a injeção eletrônica. Nos carros mais antigos era o carburador. Era uma questão mecânica. Quem já viu aquele carro antigo que no dia de frio não pega, a pessoa tem que ficar pisando no acelerador? Ou seja, um carro carburado. Hoje a injeção eletrônica faz todo o papel, toda a função ali de quanto combustível injetar naquele momento para dar na partida e por aí vai. Pode cair questões em cima do carburador e injeção eletrônica, né? Por exemplo, né? Hoje em dia o sistema de alimentação é equipado por injeção eletrônica. Antigamente era substituído, né? Ou era utilizado o carburador e vice-versa, né? As peças dá para passar, né? O que pode cair sobre também é a manutenção. No sistema de alimentação, bem como no dia a dia, quando você tiver o teu carro lá, você vai fazer a substituição do filtro de ar, muita gente esquece, bem como o filtro de combustível, que vai lá embaixo do carro, geralmente perto do tanque de combustível. E a limpeza de bico lá com um determinado tempo, né? Aí entra uma incógnita, né? Porque muitos mecânicos falam que tem que fazer a limpeza, e alguns mecânicos falam que não tem que fazer a limpeza do bico, que o bico ele é autolimpante. Fica a pergunta aí, se alguém for mecânico e souber responder, manda lá no grupo. Sistema de lubrificação vai ser a parte do óleo. Né? Então, como a gente viu, vai circular todo o óleo pelo motor lá. Vai ter o filtro de óleo e por aí vai.
O cárter, que é aqui embaixo, ele que faz o papel de armazenar o óleo, lembra lá. Manutenção do sistema de lubrificação, verificar o nível do óleo. E como que você vai fazer essa verificação? Vai ter aquela varetinha que atravessa o motor inteiro e vai lá no cárter medir o óleo. Como que você vai fazer? Semanalmente. Beleza? E como mais? Né? Você vai olhar lá, você só puxa a varetinha, como que faz? Você com um pano, um papel higiênico, você limpa ela. Com o motor frio, né, em local plano, que o óleo vai estar lá embaixo, você coloca a varetinha, tira, você vai conseguir aferir. Então ela tem o mínimo e o máximo, e o certo, né? Tem gente que fala que o certo ela estar na metade, que é o meio termo. Mas a galera sempre completa lá no máximo, sempre deixa aqui. O que não pode é passar do máximo, porque senão vai aumentar uma pressão dentro do motor, gerando essa pressão dentro do motor, vai começar a vazar óleo pelas juntas e por aí vai. Então, ele tem que estar lá na metade ou no máximo, né? Quando ele ficar mais baixo aqui, que ele estiver pegando só a pontinha da vareta, já é também um momento crítico. Talvez já tenha que fazer completar ou até mesmo trocar o óleo. Beleza, né? Eu falei do motor frio, só que às vezes cai de outra interpretação lá. Tá? É pura interpretação. Semanalmente, com o motor quente, mais ou menos 10 minutos desligado, que daí vai dar tempo do óleo descer, em local plano, nunca em aclive nem declive, lembra lá, nem em subida, nem em descida. Então, semanalmente com motor frio ou semanalmente lá com motor quente, mais ou menos 10 minutos desligado, que vai dar esse tempo do óleo descer, em local plano. Fique esperto com essa interpretação. A gente mencionou, viu o vídeo lá, né? Se quem quiser ver lá depois, tem outro vídeo do sistema de lubrificação aqui. O que você vai fazer de manutenção? Trocar o óleo, bem como substituir o filtro de óleo. Fica a dica. Né? Muitos mecânicos, ou tem gente que fala, só vou trocar o óleo, mas não precisa trocar o filtro. Geralmente nos carros comuns, esse filtro aqui, ele cabe mais ou menos um meio litro de óleo. Vamos falar que o motor do teu carro vai 3 litros, e daí com o filtro vai 3,5 litros. Já preza vamos falar, pela saúde do motor do teu carro e já troca lá o filtro também. Porque é aqui que vai ficar toda a sujeirinha do motor, ele vai ficar retido aqui dentro. Vamos falar que você foi trocar o óleo, o mecânico falou que não precisa trocar o filtro. Investe lá uns cinquentão, não é tão caro, e já troca o filtro também. Por quê? Imagina lá, o óleo hoje em dia que subiu o preço aí. Você coloca 3 litros de óleo novo e você não troca o filtro. Quando você dá na partida, ele vai misturar com esse meio litro de óleo velho aqui dentro. Então, não vai estar bem 100% o óleo novo. Claro que o óleo velho ainda fica grudado nas paredes internas do motor, mas troca o filtro, coloca óleo novo para você garantir que esteja lá dentro do motor a maior quantidade de óleo novo. Né? Então, troca o filtro já, justamente para não ficar misturando óleo velho com o novo. E fica esperto nas especificações, pessoal. Isso pega a galera, hein? Tem lá o sintético, não que caia isso em questão, mas vai ter o sintético, semissintético, mineral e por aí vai. E daí vai ter as especificações do 5W30, 20W50 e por aí vai. Esse 5W30 ele vai ser a espessura do óleo. Então você só completa. Geralmente você vai no posto, o frentista fala, o óleo está baixo, vamos completar? Você só completa se você souber, né, que óleo que você usa no motor. Qual a especificação, se é semissintético, se é sintético e qual que você está usando. Por quê? Já vi muitos vídeos na internet da pessoa danificando o motor por colocar um óleo errado. Na hora não vai acontecer nada, mas o problema é depois de estar circulando com um determinado tempo com o carro. Vi um vídeo na internet, se eu achar eu mando no grupo lá, de um Renault Kwid, né? um dos carros mais novos aí. O carro não estava com 30 mil quilômetros rodados. O carro estava zero praticamente, 30 mil quilômetros rodados é pouquíssimo, né? E o cara conseguiu fundir o motor. Por quê? Porque ele foi no posto, falaram que o óleo estava baixo, ele pediu para completar, completaram com óleo que não era o que estava dentro do motor lá, né? Não era a mesma especificação. O cara saiu, andou com o carro, beleza, né? O carro estava funcionando normal. Houve uma reação química dentro do motor entre os dois óleos, criou borras dentro do motor, entupiu todas aquelas galerias que a gente viu de óleo e
o que aconteceu? O motor não conseguiu lubrificar as peças. Ferro com ferro, sem lubrificação, o que aconteceu? Fundiu, né? Ele teve que mandar fazer o motor do zero, um carro que já era praticamente considerado zero. Ele conseguiu fundir o motor. Então fique esperto com a especificação. Completa no posto só se você souber o óleo correto. E sim, o óleo é comum baixar um pouquinho. Nos manuais dos carros, se você pegar lá, ele vem até descrito uma porcentagem que é aceitável de baixar o óleo. Nos carros novos mesmo, ele vem lá dizendo que pode baixar um pouquinho do óleo numa certa quilometragem X lá. Sistema de arrefecimento, né? Vai ser a parte que vai resfriar a água que circula por dentro do motor. Vai ter as peças lá, o radiador que vai lá na frente, geralmente parece uns ferrinhos bem fininhos, né? Como se fosse uma colmeia de alumínio. A água vai passar lá por tipo uma serpentina e vai fazer o resfriamento. A ventoinha, né? Ela vai fazer o papel de puxar o ar, né? Para forçar essa passagem do ar aqui, resfriando a água que está aqui dentro. Bomba da água, como a gente falou, empurra a água. Válvula termostática é uma pecinha que abre e fecha aqui para que a água fique presa no cabeçote e ela chega a atingir a temperatura de trabalho do motor o mais rápido possível. Mangueiras, beleza, e o depósito lá na frente. E daí a pergunta que fica, pode usar água de torneira no radiador, né? na água do carro? Muita gente que tem carro mais velho aí acaba colocando, mas não é aconselhado. O motor é de que material? Ele vai ser de ferro. Você colocar ferro, né, a água no ferro, o que acontece com o ferro? Ele enferruja. Então, basicamente, por isso que às vezes você vai num carro mais usadinho e você vê lá que está marrom o reservatório de água. É ferrugem, né? Ou seja, está enferrujando lá dentro do motor por estar com água de torneira, por causa dos minerais da água de torneira. A galera usa, vai fazer a mesma função? Até faz, só que o líquido de arrefecimento, que é o correto, ele é um rosinha, a gente vê em autopeça, até mesmo no Condor, nos mercados comuns aí, a gente vê para vender, é baratinho, acho que uns R$10 o litro, se não for um pouquinho menos até. Aquele líquido ele não deixa enferrujar, ele tem nutrientes que não deixam enferrujar e também o nível, né, de ebulição dele vai ser diferente do que a água comum. Então, colocando aquilo lá, ele não deixa enferrujar. Ah, professor, mas meu carro eu tenho utilizado água de torneira, então hoje mesmo eu vou passar lá no mercado e vou fazer a substituição. Não é recomendado fazer isso, porque você não sabe o tempo que está aquela água ali, né? O tempo que ele está tendo corrosão dentro do motor. Claro que quem usa água vai danificar, mas isso a longo prazo. Não vai ser em 6 meses, 1 ano usando o carro na água que vai acontecer isso. A longo prazo a corrosão vai aumentando e pode danificar o motor lá por dentro. Se você tirar a água e simplesmente, sem uma inspeção correta do mecânico, colocar o líquido de arrefecimento, o que vai fazer? Aquele líquido não deixa enferrujar. O que ele vai fazer com a ferrugem que tem lá dentro? Vai vir arrancando tudo, né, que tem lá por dentro. E às vezes acaba até, eu sempre falo a brincadeira, né, acaba arrancando a ferrugem que está tapando um furinho lá e danificando. Daí a pessoa anda 1, 2, 3 dias, quando vê está vazando a água, não, o líquido de arrefecimento por tudo quanto é lugar, por tudo quanto é mangueira. Então, não é aconselhado. Se o teu carro está na água de torneira, leva, e você quer passar para o líquido de arrefecimento, leva no mecânico, ele vai lá fazer a vistoria no teu carro, vai desmontar tudo, vai trocar as mangueiras, né? Vai dar uma geral no sistema do arrefecimento, justamente para ver se ele tem a possibilidade, né, de utilizar o líquido de arrefecimento. Manutenção, limpeza do radiador, isso nos carros mais antigos até tinha uma tampinha em cima. Na verdade, uma verificação geral do sistema, né? E a água no reservatório, verificar semanalmente. É normal baixar a água do reservatório? Não é normal. Se ela está vazando, é porque tem algum furinho, algo assim. Como ele sobe a temperatura do carro, ela chega, vamos falar, quase que ferver essa água do sistema ali do arrefecimento, ela pode evaporar. Aí por isso que às vezes a pessoa, nossa, mas eu não vejo na garagem nenhum pingo de água no chão. E eu não vejo por onde que está baixando. Às vezes é um micro furinho lá, que sai um vaporzinho que você não enxerga, e no passar lá, no rodar 100, 200, 300 km, quando você vê, está um pouquinho baixo.
Basicamente isso sobre o líquido de arrefecimento, né? Fica esperto com essa válvula termostática também. Quem usa água de torneira, né, no carro, essa molinha é de ferro. Ela com o tempo pode travar. Se ela travar aberta, a água vai ficar circulando pelo sistema diretamente. Ele vai só demorar para atingir a temperatura ideal de trabalho do carro e às vezes ele pode aumentar um pouquinho mais o consumo, né? Porque o carro vai estar injetando mais gasolina para subir a temperatura logo. O problema é se ela travar fechada. A água que está dando no cabeçote, o que vai acontecer? Vai ferver, não vai conseguir fazer a substituição pela água fria e daí acaba fervendo, né? Fervendo o motor, aumentando a temperatura, acaba queimando a junta do cabeçote, que o pessoal fala. Entre o cabeçote e a parte do bloco existe uma juntinha, tipo um papelão bem fininho. Se ela passar daquela temperatura ideal, ela vai queimar. No queimar, aí começa a passar água para o óleo para a água, e daí tem que fazer lá, tem que trocar a junta do cabeçote, como dizem. E como que sai o ar quentinho lá dentro do carro quando você liga de manhã cedo? Ele sai uma mangueira, usando a própria água quente que está esquentando aqui no cabeçote, e vai ter um radiadorzinho embaixo do painel lá. Por isso que sai o ar quentinho rapidinho quando você sai de manhã num dia bem frio. Seguindo, pneu. Roda, cubo, pneu, rolamento em si, não tenho visto tanta questão cair lá sobre isso. Mas lembra lá que vai ter o cubo, vai ter um rolamentinho, ele vai ter constante rotação a todo momento. Isso também tem que fazer uma revisão regularmente. O pneu vai ter a banda de rodagem, que é o que toca o solo, o costado, que é lateral, o talão, que é onde vai o ar ali, e vai ter a carcaça. Uma questão que cai lá no simulado de vocês, não tenho visto cair na prova dos alunos, sobre os fios das lonas do pneu. O que é isso? É sobre a formação, né, da estrutura do pneu, que daí é o radial ou diagonal. Uma vez, né, lá no mais antigo, era fabricado de um determinado tipo. Hoje, atualmente, é fabricado de outro. Então, é entre esses dois, aí, radial e diagonal. É sobre a estrutura, né, como que é formado o pneu. Largura, né? Vai ter lá a largura, a espessura do pneu, o aro. Então, cada carro existe um tipo de pneu. Por isso que tem essa numeração lá, né, ao redor dos pneus ali em si, né, dos carros. Basicamente isso. O que vai cair lá? O que você tem que frequentemente olhar lá no carro? Cai essa pergunta idêntica lá. Já vi gente errar essa questão na prova. Regularmente você tem que verificar a calibragem do pneu, bem como o desgaste e possíveis deformações. É isso que você tem que verificar com uma certa frequência lá. Pressão correta, ele vai tocar totalmente o solo. Pressão baixa, ele vai, o pneu murcho, ele vai desgastar mais as laterais do que o centro, né? Ele faz essa deformação. O que eu vejo cair muito com frequência com uma determinada frequência cai essa questão. É mais ou menos isso. Um pneu com alta pressão, com excesso de calibragem, com excesso de pressão, ele desgasta qual a parte por primeiro. E daí a galera fica na dúvida. Eu sempre dou a dica, imagine uma bexiga, um balão enchendo e você encostando o balão no chão ou na mesa ali. Qual a parte que vai tocar primeiro? Vai ser a do centro ou as laterais? Vai ser a do centro. Então o pneu com pressão excessiva, ele vai desgastar primeiro o meio. Depois, né, as laterais que acabam não sendo desgastadas. Por isso que o correto é sempre a pressão correta para desgastar por igual a banda de rodagem. O desgaste também. Existem esses quadradinhos no pneu. É uma sigla em inglês, pessoal, não vou me lembrar agora. Mas a abreviatura é TWI. É um índice de desgaste do pneu. Se o pneu chegou aqui, ele foi desgastando a banda de rodagem e chegou nesses quadradinhos, já está na hora de substituir. Por exemplo, esse pneu aqui ele já está na hora de substituir, porque os frisos, né, chamados de sulcos e íncavos do pneu, eles já estão no limite. Né? Se desgastar mais que isso, ele não consegue expelir a água lá de uma forma tão correta. Como eu sempre menciono, a gente está na teoria. Muitos vão olhar para esse pneu e vai falar, pô, mas esse pneu tá bom, hein? Roda mais uns 2 anos.
Mas o que o policial vai ver se você for parado? Ele vai ver o TWI. Geralmente é isso que eles veem. Em blitz por aí, né, raramente eles vão cair em cima do pneu. Mas só para mencionar que é isso que eles olham. A profundidade dos sulcos dos pneus. Que daí seria aquele 1,4 milímetros, né? Cai questões sobre isso também. A galera ainda confunde lá, menor, maior que 1,4 milímetros, né, de profundidade. E possíveis deformações, né, que daí é se passar por um buraco ou algo assim, lembra lá da questão contraditória, que eu sempre menciono, né, sobre o obstáculo. Se você passar sobre o buraco lá, possivelmente você vai criar uma deformação. Se não cortar o pneu, ele vai criar essas bolhas, né? E referente ao desgaste do pneu, pessoal, eu sempre reforço com vocês. Lembra lá, como eu falo, a gente está em teoria, né? A gente está vendo tudo que é correto e o que é incorreto. Na prática, a gente sabe que um pneu é caro, né? Infelizmente, um pneu hoje de um carro está na base aí de uns 400 ou 500 reais, aí, dependendo da marca, até mais. Cada um sabe aonde o bolso aperta, né? Então a galera acaba usando pneus assim para andar por aí, mas o que a gente reforça na teoria, o perigo é a segurança, né? Você rodar aí próximo de casa, no dia a dia, na cidade, poderia ter o efeito da aquaplanagem também, né? Mas tranquilo, o problema é você viajar, pegar altas velocidades, né? Rodovia com pneu nesse estado. Como eu falo, em teoria o certo é estar o pneu zero. Na prática, como eu falo, bem-vindo ao Brasil. A gente sabe que a galera acaba utilizando do pneu assim para rodar muito mais lá. O que a gente tem que priorizar, né, dentro da teoria é a segurança. A gente sabe que andar com pneu desgastado, a segurança vai diminuir e muito. Então lembra lá, calibragem, desgaste e possíveis deformações. Revisão. Vou passar isso daqui que é uma dúvida que a galera tem, né? Alinhamento, balanceamento, geometria, cambagem. Depois vocês dão uma pesquisadinha o que seria isso. Tem alguns vídeos aí no próprio slide. O que eu vou passar é a dúvida do pessoal, né? A roda da tração geralmente é o que desgasta mais rápido. E agora? Eu tô com o meu carro lá e daí eu tô andando com ele e tal e a roda da tração já desgastou um pouco. E agora? Eu vou trocar o pneu, só que os de trás, que eles só estão rodando tão bom. Eu coloco o pneu novo, né? O par de pneu novo, eu coloco na frente ou atrás? E agora, como que eu faço? Esse é o chamado rodízio. Vamos ver esse vídeo aqui, ele resume essa situação. Presta atenção, pessoal, bem interessante esse vídeo aí. Fim de ano e chega a hora de trocar os pneus do seu carro antes de viajar. Você tem 2 pneus que já não podem mais ser usados e 2 pneus que podem rodar mais um pouquinho. Então você opta apenas por 2 pneus novos. Mas aí vem o problema. Você tem um conjunto de pneus bons e um conjunto de pneus meia-vida. E agora, alguns dizem que o melhor pneu deve ficar na dianteira, outros na traseira. O G1 está no campo de provas da Pirelli, no interior de São Paulo, para desvendar esse mito. Bom, então vamos aqui na pista tentar desvendar esse mistério. Vamos começar o teste com pneus novos no eixo traseiro e os pneus usados estão no eixo dianteiro. Muita gente afirma que essa é a configuração mais segura para o carro. 4ª marcha, 70 km por hora, várias poças de água, sinto que a dianteira começou a perder a aderência, eu tenho essa sensibilidade, o carro me informa a aderência, mas note que em nenhum momento perdemos o carro de controle. Vamos piorar a situação? Eu vou entrar numa curva mais fechada, vou dar um golpe no volante e tirar o pé do acelerador. Agora, ó. Não aconteceu nada, o carro manteve a trajetória numa boa. Então agora vamos inverter? Vamos colocar os pneus novos na dianteira e os pneus usados na traseira, o que muita gente faz por aí. E vamos ver no que dá. Bom, de volta à pista agora para fazer o segundo teste.
aonde eu tenho agora na traseira os pneus mais gastos e na dianteira os pneus mais novos. A primeira sensação é muito boa, a sensação de volante é de que eu tenho o carro mais firme na mão, até porque são os pneus novos. Entrei na curva, cortou bem a água, opa, estamos rodando, corrige, nossa, deu trabalho. Você viu como a traseira escapou de uma vez? Você não sente a traseira escapando. O que você tem é a sensação boa de dianteira, mas a traseira roubando a trajetória. Vamos fazer a segunda curva, que agora vai ser mais casca grossa, porque eu vou virar, tirei o pé, rodão. Rodou, nossa. Ainda bem que estamos num campo de provas, né? Porque se fosse numa estrada, nós estaríamos numa situação bem ruim. Portanto, ficou claro, os pneus novos devem estar no eixo traseiro do carro e os pneus usados na dianteira. E uma dica importante, tanto faz se o seu carro for tração dianteira ou tração traseira. Então, reforçando, lembra lá, independentemente se o carro é tração dianteira ou traseira, no chamado rodízio, né, de pneus, o pneu novo deve estar sempre na roda traseira, justamente pela estabilidade do veículo, né? Beleza? Continuando lá, então. Agora a gente vai para a parte de transmissão. Dei uma revisada, dei uma olhada nos outros vídeos, leiam a apostila, pessoal. Interessante para o dia do teste lá, dar uma revisadinha. O que é a transmissão? É a caixa de marcha, é o que transmite a força produzida no motor para a parte das rodas. Aqui, por exemplo, um carro com tração traseira. E no meio disso, a gente vai mencionar melhor sobre a tração, mas no meio entre o motor e a caixa de marcha, né, o chamado câmbio também, vai uma pecinha, né, que confunde a galera nas questões, que é a chamada embreagem. Qual a função da embreagem? Que tem lá o seu disco, o seu platô e por aí vai. Vai cair nomes, pecinhas assim? Não, só a interpretação da função dela. Então elas são discos que conforme você pisa lá, ela vai ter umas molas dentro que ela abre e fecha. O que ela faz? Ela liga e desliga a força motriz do motor da parte restante da transmissão, ou seja, das rodas. Então a embreagem ela liga e desliga a força do motor das rodas. Outra interpretação que pode cair lá sobre a embreagem é que ela ajuda a facilitar a troca das marchas, né? A função da embreagem também é facilitar. Se você tentar trocar a marcha sem pisar na embreagem, você não vai conseguir. Se for no tempo de rotação correto do motor, até consegue, mas o ruim é que pode danificar lá a caixa de marcha. Quem já ouviu na rua, né, aquele pessoal andando com carro e que dá aquela arranhada, aquela estralada como se fosse de dente, né, um pegando no outro. Provavelmente foi da caixa de marcha lá, né, da transmissão, chamado câmbio, porque lá ele vai ser completo de engrenagens. Então, conforme você vai mudando lá, ó, primeira, segunda, né, terceira, ele vai mudando tudo lá dentro das engrenagens. E se você não pisar na embreagem, essas engrenagens que se raspam uma na outra fazendo o estralo. Então fica esperto lá, sempre pisar totalmente na embreagem na hora de trocar a marcha. Lembrando, primeira marcha tem força, mas não tem velocidade. Conforme você aumenta a velocidade, mas perde em questão de força. Então sempre que parou o carro, você tem que sempre reduzir a marcha, digamos que você parou em terceira, e por primeira, né? E aí seja qual marcha for. Tipos de tração, como a gente mencionou, vai ter a tração dianteira, que daí vai ser a roda da frente que puxa o veículo. Tração, né, nas quatro rodas, o chamado 4x4, né? Nas caminhonetes geralmente tem a diesel 4x4, então é porque ele traciona as quatro rodas. Geralmente para terreno irregular, né? Questão, né, de estrada de chão e por aí. Tração aqui é tração nas rodas traseiras, né? Aqui no final que é tração nas quatro rodas, né? Então vai ter tração dianteira, tração nas rodas traseiras, isso
era utilizado mais antigamente, hoje talvez mais nos carros esportivos, né? Estão vindo com carro com a tração traseira, o comum aí, o carro da autoescola, o carro básico, ele é tração dianteira, né? E tração nas 4 rodas. Manutenção do sistema de transmissão. Você vai ter que fazer a troca da embreagem, né? A substituição dela com o passar do tempo, de tanto você acionar e desacionar, ela acaba desgastando. Aí que chama o termo de patinar a embreagem. Às vezes você acelera, a rotação sobe, mas o carro não sai do lugar, né? Isso sem estar com o pé na embreagem. Isso é um significado de que a embreagem está um pouquinho desgastada. E daí você vai ter que fazer a substituição. E verificar também o nível do óleo da caixa de marcha. Lembra lá que não tem nada a ver com o óleo do motor, são coisas separadas, lembra lá. A galera aí compra carro e acaba deixando a desejar nessa parte. Às vezes nunca viu o óleo da caixa de marcha. Esse óleo aqui, ele baixa, ele tem validade? Não, ele não é para baixar e até mesmo no manual dos carros vem como um tempo vitalício, vamos falar assim, que é para a vida toda. Não precisa fazer a substituição. Mas vamos falar que teu carro que você comprou já é um carro mais antiguinho, mais rodadinho. Não custa lá você prezar por ele e verificar o nível do óleo, trocar ou até mesmo trocar o óleo da caixa de marcha. Ele não sofre ação lá da combustão, então por isso que ele não precisa ser trocado. Ele só está aí lubrificando. Só que a questão é, como eu falei, você comprou um carro mais usadinho, não teve grana lá para tirar um carro zero, né? Com o passar do tempo, às vezes começa a dar folgas no motor, né, na caixa de marcha e começa a vazar óleo, né? Começa a dar aquela babadinha de óleo e às vezes dá um pinguinho por dia. Com o passar de um longo período, o que vai fazer com o óleo daqui de dentro? Vai secar. Trabalhando sem lubrificação, vai danificar. Aí você vai ter que mandar para a retífica a caixa de marcha, que não é barato, né? Uma retífica de caixa de marcha. Sistema de direção. Direção, como a gente já falou, direciona um possível problema na direção. Puxar para um dos lados. Aí vai ter a direção que a galera chama de queixo duro, né? Ou seja, todo o peso do carro está nas rodas e você tem que fazer força para movimentar o carro. Isso nos modelos mais antigos, que daí ele é pesado para você manobrar, né? Para você estacionar. Depois que o carro está andando, ele fica levinho. A galera sempre me pergunta, o carro da autoescola é com direção hidráulica? Pode ficar tranquilo que não é dura a direção lá não. Direção hidráulica, o que é? Ele vai ter um reservatório lá de óleo hidráulico, né? Vai ter umas mangueiras e por aí vai. E ele vai ter a bomba, né, hidráulica. Essa bomba vai pressurizar o óleo, fazendo com que o volante fique leve para girar lá. Qual a função da direção hidráulica ou até mesmo da direção elétrica? Né? A direção elétrica é o motorzinho elétrico que vai fazer basicamente a mesma função da hidráulica. Qual a função da direção hidráulica ou elétrica? Facilitar a vida do motorista. Essa pergunta já vi cair também. Suspensão, como a gente falou, vai ter a mola, o amortecedor, tal, né? Mau estado da suspensão, a função é diminuir o impacto do solo contra a estrutura do veículo e garantir a estabilidade. O mau estado da mola ou do amortecedor pode tirar a estabilidade do carro e em algumas questões ele traz lá que pode gerar o capotamento. Aí que o carro vai ficar sem estabilidade, vai ficar molengo, né? Um lado abaixa, o outro levanta, numa curva em maior velocidade, como já mencionei, um lado abaixa e o outro vai erguer. A teoria interpreta que pode haver até mesmo um capotamento. Claro que isso numa velocidade alta, né? Ficar esperto lá, né, com ruídos, né, batidinhas ou algo assim na suspensão, né, e sempre fazer lá uma revisãozinha, né, levar lá na oficina para fazer um check-up. Sistema de freio, né? Como que funciona? O sistema de freio vai ser a vácuo, né? Vai ter um reservatório do fluido de freio. Esse fluido a vácuo ele vai ser empurrado lá para as rodas, né, acionando os freios. E daí que cai a pergunta, o sistema do freio ali, como que é a atuação? O freio de serviço, chamado, né, de serviço, que é o freio de pedal, ele vai atuar nas 4 rodas. Porém, lembra lá na questão da física, né, o peso sempre vai para frente, ou seja,
Qual a melhor atuação? Ele vai atuar mais, uma maior porcentagem nas rodas da frente do que nas rodas de trás. Cai uma interpretação em cima disso, fica esperto lá. E o freio de estacionamento, freio de mão, ele funciona somente nas rodas traseiras. Lembra lá que o freio de serviço ele funciona mais nas rodas da frente do que na de trás. Por isso que o carro comum ele vem com freio a disco nas rodas da frente, que é o mais eficaz, né? Esse daqui. E na roda de trás ele vem o tambor. Os carros mais top de linha ele vem com freio a disco nas 4 rodas. E daí a manutenção vai ser lá a substituição, né, do tambor, da sapata e por aí vai. Bem como ficar esperto com o nível do fluido. O fluido baixa? Não, ele não baixa. Se ele estiver baixando, ele vai... pode entrar ar no sistema e você ficar sem freio. É um perigo isso, hein? E lembrando o tal do ABS. O ABS é um sistema anti-bloqueio, né? Que ele prende e solta, prende e solta, prende e solta lá o disco de freio. Isso a partir de 2014 se tornou obrigatório nos veículos aí, né? Ao sair de fábrica. Porque ele aumenta, né, a eficácia da frenagem. Ele se torna mais eficaz aí, né? Como diz aí, reduz em média 20% da distância necessária à imobilização total do veículo quando em uma frenagem. Por incrível que pareça, eu vi cair na prova de um aluno essa pergunta, né? Sobre a manutenção, né? Em quantos 1000 quilômetros tem que fazer a troca do fluido? Cai como 10.000 quilômetros rodados, né? Ou se houver sinais de perfuração no sistema, se ele baixar. Porém, na prática, a galera roda muito mais que 10.000 quilômetros com fluido lá. Existe uma canetinha, né? O mecânico é uma canetinha eletrônica que ele abre o reservatório e coloca ali dentro. Aí geralmente acende umas luzinhas. Se acende vermelho, né? Tá na hora de trocar, né? O fluido ele não está com os nutrientes, vamos falar assim, a composição dele adequada. Se fica laranja, tá mais ou menos, né? Ainda dá para rodar. E se tá verdinho é que tá ok, ele ainda tá bom. Mas, em pergunta, é os 10.000. E daí é feito, né, a chamada sangria de freio, né, para evitar e retirar toda a bolha de ar do sistema. Então ele vai completando com fluido novo, vai soltando lá nas rodas. Hoje tem um equipamento, né, maquinário para isso. E ele vai fazendo a substituição, tirando o fluido velho e colocando o novo no sistema. Esse vídeo aqui sobre freio, superaquecimento, vou deixar para passar no final, aí finalizando a mecânica, que ele é bem interessante sobre a descida, né, de serras, tal, como você faz, se você desce engrenado ou não, usando o chamado freio motor. E aqui sistema elétrico, quase finalizando, né, vai ter lá alternador, bateria, distribuidor, vela, que vai fazer a queima da combustão, vai realizar a combustão lá, né? A faísquinha para combustão, os cabos de vela, o motor de partida, que é o motor elétrico que liga o motor a combustão lá quando você gira a chave, e bobina. O que eu vejo cair do sistema elétrico é esses dois aqui de cima. Qual a função da bateria? Armazenar, né, carga. Qual a função do alternador? Gerar carga. Ele que gera energia e carrega a bateria e também para ir para o carro lá. Manutenção, limpeza da bateria, troca das velas, dos cabos de vela e por aí vai, bem como verificação do sistema de comunicação luminosa. Lembra que qualquer lâmpada queimada pode entrar como infração. E uma dica lá, né, que cai e até mesmo no dia a dia de vocês. Ligou a seta para um lado, está funcionando normal, ligou para o outro, está piscando bem rapidinho, pode caracterizar uma lâmpada queimada no sistema. Sobre a bateria, cai outras perguntas. Antigamente abria um reservatório aqui e se completava com água destilada. Hoje em dia as baterias são seladas, não está segurando carga, você substitui, manda essa geralmente a base de troca, né? Vai para reciclagem e você compra uma nova. Mas em questão é uma questão antiga lá ainda. E daí ele pergunta, o que você faz? Né? Você completa, geralmente com água destilada. Você completa que daí ele volta a segurar a carga. Isso nas baterias mais antigas. Outra pergunta lá é, no soltar a bateria, qual cabo que você solta por primeiro? Essa questão pega muita gente lá.
Vamos interpretar um pouco aí. É elétrica, mas não é tão difícil de compreender. O positivo é o que tem energia, ele que é o que vai ter o 12 volts. O negativo, ele é a própria lata do carro. Então, o positivo ele vai para os equipamentos, para a lâmpada, para o rádio, para tudo que precisa de energia. E o negativo, sai um cabo aqui parafusado na própria lata do carro. O negativo é a estrutura do carro. Daí, qual que você solta primeiro? Hoje em dia, os carros têm um engate rápido, né? Mas os mais antigos, é uma porquinha que você solta ali, que você tem que tirar o cabo, né? Imagina lá, se você colocar a chave, né? Geralmente a chave é do quê? De ferro. Você for querer soltar o polo negativo e sem querer você encostar a chave na lata. O que acontece? Nada, porque o negativo é a própria lata do carro. E se você encostar no positivo, querer soltar o positivo primeiro e encostar na lata do carro, o que vai acontecer? Ele vai dar um estralinho ali e vai fechar curto. Você toma choque de 12 volts da bateria? Não, você pode pôr a mão no polo ali normal que você não leva choque. Só que o pessoal às vezes é leigo e se assusta com o estralinho que dá. Aí digamos, vai que a pessoa vai soltar o positivo e daí dá esse, sem querer encosta a chave na lata, dá esse estralinho, a pessoa se assusta e larga a chave. E a chave fica encostada no positivo e na lata. O que aconteceu? Fechou um curto. E daí, fechando o curto, pode começar lá a vir derretendo os fios do carro, lá tudo por dentro, e pode até pegar fogo no carro. Então, por isso que sempre você solta o negativo. Tirou o negativo, você desarma o circuito, né? E daí depois você solta o positivo. Depois que você desconectou o negativo, você encostar a chave aqui e na lata, no positivo e na lata, não vai dar nada. E da limpeza, com o tempo ele cria um pozinho verde aqui, né? A ação do tempo, né? Do clima, que é chamado de zinabre, né? Em algumas regiões pode ser chamado com outro nome. Aí na nossa região tem pessoas que chamam como zinabre. Você tem que fazer a limpeza, porque aquele pozinho verde ele tira o contato. Aí a bateria não funciona legal, né? Não dá o contato direito, né? E daí você limpa com uma escovinha, com um bombrilzinho. Alguns mecânicos dizem, né, de colocar água quente em cima, água fervendo que ela dissolve. Claro que hoje também existem até produtos específicos para esse tipo de limpeza. E fechou, pessoal. Espero ter passado todas as dicas para vocês aí. A gente esclarece mais dúvidas aí no seguir. Pelo WhatsApp, seja por onde for. Tendo qualquer dúvida, me mandem aí que eu tento esclarecer para vocês. E aqui agora a gente volta no vídeo do superaquecimento, né? E depois ficam os outros vídeos para quem quiser assistir lá depois. Muito interessante esse daqui do superaquecimento, hein? Prestem atenção e fechou, pessoal, mecânica. Fim de ano, estradas mais cheias. E essas placas estão aí para serem levadas a sério. Se o freio não estiver em dia, o pedal desce mesmo. Rapaz do céu! Caraca, moleque! Quase que a gente aumenta o buraco ali naquela mureta. As muretas dessa rodovia são marcadas porque essa é uma curva já no final da serra. Quem vem com o pé grudado no pedal do freio esquenta a pastilha e todo o sistema. Os freios são tão exigidos numa descida de serra que é muito comum você ver, ó, esse monte de calota espalhada no acostamento. Isso porque a temperatura ali no parafuso irradia no plástico. Ele acaba ou derretendo ou ressecando. Em uma hora vai acabar soltando. 90% da estatística de acidente aqui no trecho da Oswaldo Cruz de Serra está ligado à falta de freio. Nos caminhões, ninguém nota. Fica incandescente. Esse equipamento aqui é muito legal porque ele mostra de uma forma simples como funciona o freio de um automóvel. Ó. Disco girando é o carro andando, ok? A hora que eu acionar o pedal de freio, esse fluido vai entrar por esse circuito, vai fazer com que a pinça prenda o disco pelas pastilhas. Olha só,
pisei no freio, freio. Quando a temperatura sobe demais, o fluido ferve, o sistema perde pressão e eficiência. É uma ação hidráulica que se transforma no movimento mecânico. E esse menino aqui sofre, não? Muito, né? Você imagina, em função da velocidade do peso do carro. Pode atingir 300 graus. Bom, então nós temos dois materiais diferentes. O que a gente chama de uma pastilha comum, a gente nota que ela tem O cobre, né? E aqui uma de cerâmica. Quais as vantagens da de cerâmica para a comum? Primeiro lugar, ela melhora o coeficiente de atrito. Freia mais. Segundo, ela desgasta menos, tem uma maior durabilidade. O ganho é de cerca de 20% a mais que as comuns. Mas tenha certeza que o jeito de guiar do motorista tem influência nesse resultado. Dois carros iguais, até no desgaste das pastilhas. Só que enquanto esse carro rodou 26 mil quilômetros, esse rodou só a metade. Sabe o que é que fez a diferença? O jeito de dirigir. Ensina pra gente, mulher, como é que você dirige o carro e consegue economizar pastilha desse jeito? Eu sou muito tranquila na direção. Geralmente na estrada eu procuro mais tirar do automático e usá-lo mais na mão mesmo, né? Aí tá o segredo. Você usa o freio motor. E na estrada tem essa outra placa aí. A Simone faz certinho e ainda economiza gasolina. Como recomendado, né? Ó, como a rotação do motor sobe, Descemos a serra também abusando do pé no freio. O César consegue segurar o carro. tira o pé e bomba, busca um auxílio aqui no freio de mão, reduz uma marcha. Mas tem motorista que se desespera. Agora, veja só a diferença entre as pastilhas usadas para descer o trecho engrenado e com o pé grudado no pedal do freio. Essa aqui é a pastilha e a calota de quando eu desci a serra usando mais freio motor. Já a outra, a gente usou muito mais freio, quase não reduziu marcha. Quando você olha para as pastilhas, ó, e compara uma com a outra, você vê que essa daqui sofreu mais desgaste. Quer ver uma prova disso? Nessa calota aqui, ó, você praticamente, ó, tem pouco resíduo de pastilha. Em compensação, a hora que você passa aqui, ó, dá uma olhada na diferença. Antes de viajar, confira a medida da pastilha. Nova, ela tem 12 milímetros. O limite de uso é com 2. E mesmo numa situação controlada, quem está no volante sente medo. Acho que é algo que nenhum piloto se acostuma, vai ficar sem freio, né? E é isso aí, pessoal. Finalizamos aí então mecânica